E aí, boa tarde, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o nosso sistema de numeração decimal. Já estudamos sobre isso e hoje a gente vai dar uma relembradinha para não esquecer. Bom, o nosso sistema de numeração decimal, ele utiliza o número 10 como base. Toda vez que eu chego a 10, eu troco para outra categoria. Nele, a gente utiliza o algarismo de 0 a 9, que são utilizados para contar nossas unidades, dezenas, centenas e assim sucessivamente. Bom, eu já falei que a gente utiliza os algarismos de 0 a 9, né? Eles são algarismos indo-arábicos, diferentes. Lembra que a gente falou dos algarismos romanos, que são letras? O que a gente utiliza aqui no nosso país são esses aqui. No mundo também, né? Os números romanos ficaram para outras categorias que eu já falei. Capítulos de livros, indicar números de papas, de reis. Bom, próximo. O primeiro que a gente conta é a unidade. Toda vez que eu tiver um elemento, como eu tenho uma bolinha azul aqui, eu tenho uma unidade. Se eu tiver 2 elementos, eu tenho 2 unidades. Se eu tiver 3 elementos, 3 unidades. E assim eu vou sucessivamente até eu chegar ao 9. Quando eu tiver 10, quando eu tiver 10 unidades, eu vou mudar, porque eu faço agrupamentos de 10 em 10. Cheguei a 10, vou mudar. Quando eu chego a 10 unidades, eu mudo para uma... Vou apagar aqui essas coisas que eu fiz. Eu mudo para uma dezena, como está escrito aqui, olha. Que a cada 10 unidades formamos uma dezena. E a cada 10 dezenas formamos uma centena. E a cada 10 centenas formamos uma unidade de milhar. Ou seja, toda vez que o algarismo 0 é acrescentado, devemos multiplicar a ordem por 10. Toda vez que eu chego a 10, eu vou multiplicar. Olha só. Aqui eu tenho 10 unidades, certo? Eu tenho 10 unidades, então eu tenho uma dezena. Mas se eu tivesse 20 unidades, eu teria quanto? 2 dezenas. Se eu tivesse 30 unidades, teria 3 dezenas. E assim eu vou até chegar a 10 dezenas. Quando eu chego a 10 dezenas, eu mudo para uma centena. Aí eu vou tendo uma centena, 2 centenas, 3 centenas, até chegar a 10 centenas. Chegando a 10 centenas, eu mudo para uma unidade de milhar. A mesma coisa eu vou fazendo com a unidade de milhar. Vou ter uma unidade de milhar, 2 unidades de milhar, 3 unidades de milhar, até chegar a 10 unidades de milhar. Chegando a 10 unidades de milhar, eu mudo para uma centena de milhar. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um número e a gente aqui vamos poder contar as unidades, dezenas e centenas que existem nele. O número 873, ele tem 8 centenas. Eu tenho 8 centenas, que é a mesma coisa de 8 unidades. Eu tenho 10 dezenas, que é a mesma coisa de 70 unidades, mais 3 unidades. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho o número 1327. Nele eu tenho o número 1000, que é uma unidade de milhar, mas também pode ser 1000 unidades ou 10 centenas. Eu tenho 3 centenas, que é 300 unidades, ou 30 dezenas. Dei de dezenas, meu Deus, ficou feio. E aqui eu tenho 2 dezenas, que é igual a 20 unidades, mais 7 unidades. Entendido? Essa explicação? Bom, agora a gente tem uma ordem de classes. Elas apresentam 6 ordens e 2 classes. A primeira, que é a casa das classes simples.
Peraí. Ó, primeira classe. Essa cor ficou fraquinha. Ó. A primeira classe, que é a classe das casas simples, unidade simples. E a segunda classe. A gente sempre vai começar a contar de trás para frente, da esquerda para a direita. A primeira ordem, eu falo das unidades. Na segunda ordem, eu falo das dezenas. Na terceira ordem, das centenas. Quarta ordem, eu falo de unidades de milhar. Quinta ordem, as dezenas de milhar. E sexta ordem, eu falo das centenas de milhar. Eu tenho duas classes, cada uma apresentam 3 ordens, contando sempre da esquerda para a direita. Bom, a classe de um número é determinada separando eles de 3 em 3 algarismos. Como eu falei, a primeira classe tem até a terceira ordem, e a segunda classe, que é a classe dos milhares, é da quarta até a sexta ordem. Bom, aqui eu fiz um quadrinho pra gente dar uma explicaçãozinha de como eu vou organizar as minhas ordens. Vou colocar um número aqui. 235. Eu sempre vou contar de trás pra frente. Como eu vou decompor esse número? Eu tenho 200 mais 30, tenho 2 centenas mais 3 dezenas mais 5 unidades. Casinha da primeira ordem, casa da unidade. Segunda ordem, casa da dezena. Terceira ordem, casa da centena. Posso botar aqui só o 3, não preciso colocar o 0. Vou colocar aqui só um 3. Agora eu vou fazer uma outra pra gente ver. Número 1149. Olha só, vamos decompor esse número. Eu tenho 1000, que é uma unidade de milhar, mais 100, que é uma centena, mais 40 dezenas, mais 9 unidades. Como eu vou decompor esse número? Unidade na primeira ordem, segunda ordem é da dezena, terceira ordem da centena e a quarta ordem é da unidade de milhar. Eu tenho uma unidade de milhar. Bom, vou fazer um últimozinho aqui. Tenho 1041. Como eu vou decompor esse número? 1000, que é uma unidade de milhar, mais 40, que é uma dezena, 40 dezenas, né? Mais uma unidade. Unidade na primeira ordem, dezena na segunda ordem. Não tenho centena, então vou botar aqui o 0. E eu tenho uma unidade de milhar. Entendido? Se ficaram com dúvida, podem me perguntar aqui. Se não quiserem perguntar, podem me mandar um e-mail lá no privado e tirar a dúvida, tá bom? Um beijo.